Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais as autoridades do nosso município e região. Hoje, a grata satisfação de receber em nossos estúdios o deputado Marcos Martins, do PT. Deputado, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e da gente poder se comunicar com os telespectadores, com aqueles que acompanham aqui as transmissões dessa emissora importante, que nós já tivemos em outras ocasiões por aqui. É verdade, inclusive quando o senhor era vereador. Falando nisso, me conta um pouquinho a sua trajetória. Nós temos conhecimento bastante já profundo da sua estadia como servidor público, servidor eleito de vereador. Mas me fala um pouquinho, o que trouxe o senhor a exercer cargos públicos? Então, na realidade, eu sou de origem camponesa. Uhum. Eu sou paranaense. Paranaense. E gostava, inclusive, de música sertaneja lá. Ah, que bacana. Acompanhava também as emissoras que a gente conseguia atingir. Uhum. Mas rádios, lá não havia televisão. Ainda era o começo da comunicação em global. Exatamente. E de lá vindo para cá, já havia o início da formação também política, da consciência política. Perfeito. E vindo para cá, nós acabamos virando bancários. Acabei indo para o Sindicato dos Bancários. Sindicato dos Bancários. Nesta época havia um movimento muito intenso. Muito forte. As movimentações eram bastante fortes. Muito Hoje ainda é, mas parece que perdeu um pouco aquele espírito de antigamente dos sindicatos, de porta de banco, com carros de som e reivindicando. Porque vivíamos uma época de muita inflação e o salário sempre correndo atrás, então era necessário as manifestações. Várias campanhas, várias coisas. Existem também necessidades, mas as motivações de ruas diminuíram um pouco. Sim. Mas elas são importantes, é uma forma de manifestação, né? De se comunicar dos interesses de cada categoria de trabalhador. Então, vindo para cá, nós ajudamos aí o Sindicato dos Bancários, aqui, a regional aqui de Osasco, depois ajudei na CUT, Central Única dos Trabalhadores, o PT, eu sou fundador, e depois acabei sendo vereador por 5 vezes. 5 mandatos, isso dá quase 18 anos, mais. 18 anos, porque o último eu não concluí. Não completou porque se licenciou, não, se afastou para assumir o cargo de deputado. Deputado. E deputado, eu estou no 3º mandato agora. E trabalhando aí, tentando contribuir para que a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, a gente possa contribuir com o mandato. Com certeza. E é isso que eu tenho procurado fazer em várias áreas. Mas hoje nós estamos com na verdade, além das doenças profissionais de trabalhadores, que nós iniciamos uma luta já por vários anos, a questão do amianto são 20 anos. 20 anos, o senhor sempre debateu contra a produção. E deve bater de frente com grandes empresas, grandes interesses, né? Sempre, permanentemente. Depois nós acabamos avançando para outras atividades também, de outros produtos cancerígenos, como o mercúrio. O mercúrio é utilizado na extração do ouro, né? Isso. Entre outras atividades, o mercúrio é um metal pesado. Lâmpadas. As lâmpadas. Lâmpadas, produtos de aparelhos hospitalares. Nós temos uma lei que proíbe. Mas, deputado, me traga assim, em termos práticos. Eu vou dar uma rápida pincelada no que eu entendo e o senhor me corrige no que eu estiver enganado. O senhor, em algum determinado momento, detecta, percebe ou é informado que um determinado produto ele pode ser letal, pode ser prejudicial à saúde. Pronto. Aí, como que começa este processo para intervir? Como que se monta
uma ação contrária a um produto nocivo no legislativo? Sempre por iniciativa a pedido de pessoas contaminadas. Eu não tenho uma ação. Não é arbitrária. Não, ele não sempre é arbitrária. embasada em Sou procurado fatos. por entidades, movimentos, pedindo apoio, pedindo ajuda. Entendi. Aí a gente passa a discutir com o grupo ou com as pessoas contaminadas ou interessadas. Entendi. E encaminhamos uma iniciativa, um projeto, uma lei, alguma coisa. Esse projeto, esta petição, esta sugestão, ou seja lá o termo técnico do legislativo, ele é encaminhado a quem? Não, primeiro as pessoas nos procuram. Perfeito. Conversar sobre determinado assunto. Ok. Nós estamos tendo problemas em tal área e precisava de apoio. O que o deputado pode ajudar? Entendi. Aí nós procuramos intervir, dar um encaminhamento de acordo com a demanda. Mas ainda na camada empresarial, ainda tentando fazer um acordo ou não, isso Não. já vai... Não, aí tem a demanda, então nós fazemos o encaminhamento. Então, Porque encaminhamento para quem? Para o governo criar principalmente os trabalhadores, Tá. principalmente trabalhadores que são contaminados ou coisa parecida, ou demandas e que nós temos que cobrar de quem que tem a responsabilidade? Isso. O governo do Estado. Esse pedido, então, esse encaminhamento é para o governo do Estado para que tome atitudes Isso. para sanar aquela deficiência, seja ela qual for. Exatamente. Perfeito. E passa pelos secretários do governo do Estado e nós vamos... Até aí ainda não é uma lei, não se tornou Não lei. é uma lei, Ok. não é uma lei. E depois qual o trâmite seguinte? Depois, normalmente, nós fazemos audiência pública Uhum. com os interessados, com a população, técnicos. Perfeito. E depois dessa atividade, normalmente na Assembleia, mas depois podem se expandir em outras cidades, outras câmaras municipais, e reuniões menores, e traça uma caminhada, que normalmente são demoradas. Sim. Nós estamos falando muitas vezes de muitos Anos. anos, décadas, Anos. às vezes. São de anos. Perfeito. Uhum. E aí a persistência, cobrando, criando fatos, lembrando, para que seja caminhado. Não basta se apresentar um projeto, protocolar um projeto lá na Assembleia. Acompanhar. Tem que acompanhar e fazer movimentos para que eles sejam conhecidos pela população e também para que eles tenham respaldo na votação. Deputado, uma coisa que é bastante notório hoje em dia. Quando eu era criança, era muito comum, ao olhar um horizonte e ver diversas casas, você vê as caixas d'água cinza em cima dos telhados que eram feitas de amianto. Hoje a realidade mudou para a cor azul. Você olha, qualquer bairro, você vê muitas caixas d'água azuis, assim como o telhado. Pode-se dizer que esta mudança aconteceu diretamente em função da diminuição de produtos elaborados a partir da matéria-prima amianto e que o senhor tenha tido Sim. influência sobre isso? Sim. Sem dúvida nenhuma que a nossa lei estadual ela serviu de indicador para reduzir o uso do amianto, que é cancerígeno, não só no estado de São Paulo, mas também se atingindo outros estados, outras cidades, projetos que foram apresentados em cidades. Ele serve como modelo e copiado em outras instâncias. Isso, exatamente. E que a nossa luta, ela, na verdade, é mundial. Mas uma coisa que é uma dúvida minha e talvez também dos telespectadores, uma vez uma caixa d'água instalada, colocada e sendo utilizada, como ela pode ser cancerígena? Ou não é nesta fase que o problema ocorre? Não, também. Não existe uso seguro com amianto.
Ah, mesmo a passagem da água por ela pode estar trazendo resíduos do amianto. É um pouco mais difícil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, para uma água ser considerada potável, ela precisa ter um laudo técnico de que a água não contém amianto. Isso não é à toa. Sim. Então, nós temos o professor René Mendes, professor da faculdade, ele é um médico da Faculdade de Medicina de Minas Gerais Federal. Ele defende a tese de que mesmo pela água, com o decorrer do tempo, contamina as pessoas também. Pela passagem da água. A passagem. Ela pode ter uma origem, uma procedência muito boa, um encanamento da companhia de abastecimento muito boa, mas você acaba contaminando no seu reservatório doméstico. Sim. Você pode observar as pessoas ao limpar, as fibras soltam. Sempre soltam, soltam exato. fibras. A quantidade de canos, tubos de água que são quebrados, águas vazando, o desperdício de água 35%, 40%. Sim. Cada vez que rompe um cano, ao consertar aquilo, normalmente tem serragem. Entendi. E isso também vai pela água. E eu acredito também que a própria produção ali sim, os operários que trabalhavam ou que ainda trabalham com amianto, eles estão muito expostos. Este sim. Sim, exatamente. Pelo pó que ali solta. Sim. Todos que tenham contato com produtos que têm amianto estão sujeitos a se contaminar. Agora, aqueles que tiveram uma contaminação exposta direta, então esses têm mais problemas. Mas nós temos problemas de pessoas que nunca trabalharam com amianto e se contaminaram e morreram. Perfeito. Então é muito grave isso. Mas é um tema que vai longe. Sim, e eu fiz questão de abordar este tema no nosso primeiro bloco, e em instantes chamaremos o intervalo para darmos sequência, para que fosse como uma prestação de contas, porque o senhor sempre foi muito enraizado nesta tarefa, nesta missão, e hoje o senhor está com novos projetos, novos horizontes, e nós vamos aproveitar para chamar um breve intervalo, e na sequência nós estaremos dando voz e ouvidos ao deputado Marcos Martins para falar sobre essa nova trajetória. Fique aí, voltamos já. De volta com o Café com Autoridade, conversando hoje com o deputado Marcos Martins e fazendo um convite para vocês, internautas e telespectadores, a participarem, interagirem com o nosso programa, mandando sua pergunta, crítica e sugestão para o nosso WhatsApp 958-935-075. Deputado, falamos um pouquinho sobre as suas conquistas e o seu passado. Vamos falar um pouquinho agora do seu presente e futuro. Quais são os seus projetos que está mais no topo da sua preocupação hoje? Então, hoje nós temos um encaminhamento que, de origem camponesa, paranaense. Então, nós trazemos como centenas de pessoas migraram do campo e vieram para a cidade. Durante alguns anos atrás, a população do país era mais ou menos uns 80% do campo e 20% da cidade. Sim. Hoje inverteu isso. Mas essas pessoas que vieram do campo para a cidade... É o inverso, é o êxodo urbano, não é o êxodo rural, foi o êxodo urbano. Exatamente. E aí essas pessoas trazem consigo os seus hábitos, os seus costumes... A sua cultura. Sua cultura. E elas, no meio de asfalto e só prédios... não tem oportunidade de expressar o seu sentimento, a sua cultura. Perfeito. E nós precisamos preservar isso, Sim. esse sentimento. E uma delas é a música sertaneja. A música sertaneja. A música caipira, que eles vieram lá do campo, com muito preconceito, sofreu muito. Os caipiras eram rechaçados, deixados de lado, porque eram as pessoas menos formadas, as pessoas mais rudes. Mas eu
não posso deixar de dizer que como é engraçado, como que as pessoas do campo, elas são menos formadas, elas têm menos informação, mas não têm menos inteligência em momento algum. Exatamente. Elas têm uma percepção, parece que o simples explica melhor como a vida funciona, por que estou aqui, e o bem. São pessoas do bem, Muito naturalmente, bem. Né? E a sensibilidade, muitas vezes, maior do que as pessoas extremamente formados, os catedráticos. São pessoas puras, com a água, com as árvores, sim, o canso dos pássaros, sim, o mundo onde existem animais, cobras e outras coisas mais. É verdade. Então, eles têm esse universo na pessoa. Perfeito. E aqui na cidade praticamente não existe isso. Muitas das coisas são amortecidas. Sim. Então, nós criamos agora, chegando aqui, nós apoiar um pouco a Casa dos Violeiros aqui na cidade. Casa dos Violeiros. Casa dos Violeiros do Brasil, tem outros grupos, né? Tem um outro grupo aqui no Jardim Jardim IP? Dos Remédios aqui, que era a Casa dos Violeiros do Brasil, que antes era no Rochidale. Sim. Bom, nós passamos a apoiar essas lutas porque existe uma semelhança com o meu sentimento. Que perfeito, muito bom. Então, nós apoiamos aqui a criação do local para a sede, que durante muito tempo aqui a Casa dos Violeiros do Brasil, eles ficaram como ciganos, andando por aí sem ter local aonde eles se encontrarem, uma sede se encontrar. Fixa. Até na escadaria ali da igreja catedral. Era ponto de encontro. Era ponto de encontro. E ali tinha as rodas de viola, tudo. As cantorias. Cantoria, exato. Aí depois nós conseguimos, eles ficaram uma temporada do CSU, ali onde, perto, próximo ao cemitério Bela Vista, abaixo ali, não tem um campo de futebol grande ali? Sim. Ali, CSU. Perfeito. Eles ficaram ali uma temporada, usando o espaço ali, até conseguirmos apoiar esse espaço para que eles tivessem um local ali no Jardim IP. No Jardim IP. E eles têm hoje a Casa dos Violeiros do Brasil. E depois dessa Casa dos Violeiros do Brasil, nós passamos a apoiar também outras coisas. Demos um prêmio de Inesita Barroso, cidadã Osasco, e juntamente nessa mesma data... A Inesita Barroso, se eu me recordo, é uma apresentadora que tinha na Cultura, com um programa bem raiz mesmo, bem caipira, bacana. Da radialista, ela fez um programa na Rádio Cultura, e depois 35 anos... Viola Minha Viola. Viola Minha Viola, 35 Perfeito. Anos com esse programa. E nessa mesma época, nós demos uma homenagem à Casa dos Violeiros, aqui dos violeiros aqui de Osasco. De Osasco. Uma homenagem na mesma data da Inesita Barroso. Eles foram cartão de prata, a Casa dos Violeiros aqui de Osasco, e também a Inesita cidadã osasquense. E depois dessa homenagem, nós procuramos uma outra homenagem à nossa cidade. Casa da Viola. Casa da Viola. Osasco, capital da viola. Tem uma lei, reconhecem Osasco como capital da viola. Interessante. Pouca gente sabe disso. De minha autoria. Que bacana. A pedido também dos violeiros. Dos violeiros. Que há muito tempo eles vinham reivindicando isso e não tinham conseguido. A pessoa que tenha interesse, queira assistir ou participar, eles fazem essas cantorias, têm um calendário, como que eu sou muito enraizado também, eu também sou de origem interiorana, eu particularmente não, eu sou nascido em Osasco, mas a minha família migrou do interior, da cidade de Assis para cá, no ano de 62, mas eu tenho origens, eu acho muito bonito a expressão da música sertaneja, a simplicidade da forma com que eles dizem, mas a complexidade do entendimento de vida. Então, esta cultura ela muito me interessa. Eu querendo assistir uma apresentação
desse tipo é possível? Eles se apresentam periodicamente? Se apresentam. Todos os domingos tem apresentações ali no Jardim IP. Na própria sede, na própria casa? Na sede, Casa dos Violeiros. Ali tem todos os domingos a partir das 18 horas. Eles têm apresentações de cantores, de apresentadores que vêm também de outras cidades. Me diz uma coisa, por se tratar de uma questão cultural, de uma questão de raízes, acredito que são pessoas já acima de seus 40, 50 anos que participam. Sim. Ou está reciclando, tem jovens enraigando, vestindo esta camisa também para dar continuidade e perpetuar esta cultura. Como que está esse perfil? Então, esse é um desafio. Nós precisamos renovar, incentivar para que jovens também venham a participar. Eu sei que existem grupos de jovens também, eu não conheço pessoalmente, mas fui informado que tem um grupo que é de Presidente Prudente, Extremo Oeste de São Paulo. Isso, que tem o grupo. E existem em Bauru. Bauru tem um grupo só de fala, só de canto. De música, e que também participam jovens também. De músicas caipiras, músicas de raiz. De raiz. Né? E tem algumas casas algumas orquestras em algumas cidades. Então tem uma renovação, ela não está tão intensificada, mas há uma injeção de gente jovem, porque não pode se perder essa cultura. Agora, isso é um pouco difícil, porque não existem muitas formações. Porque vêm os inatados que vêm de fora, numa quantidade grande, com televisão e tudo, e acaba, às vezes, impedindo, dificultando a formação de grupos. Porque é um produto forte, grande, e que vem músicas principalmente estrangeiras, principalmente americanas, que vai entrando, as emissoras repetem várias vezes. É uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral. E nada contra, nem a favor. É o consumismo. Talvez um pouquinho contra. O funk, ele tem uma batida muito forte, muito envolvente, que não dá para não gostar, mas não tem o menor conteúdo na questão de letra, cultura, só que é uma realidade que nós não podemos virar as costas, mas perde, ou vai perdendo, ou misturando com a cultura mais intelectual, porque o caipira ele é intelectual. Sim. E depois outros ritmos, por exemplo, o samba e outras músicas que são populares também, que elas precisam serem incentivadas de maneira geral, para que a gente valorize o que é nosso, nacional. Deputado, me fala um pouquinho mais. Qual é esse projeto Inesita Barroso? É um prêmio? É um prêmio que foi aprovado agora. Uma lei já é uma lei. Já é uma lei, em 2016. Ela já está em vigor, e é uma premiação. Nós temos lá na Assembleia o prêmio Santo Dias. Santo Dias. Uma vez por ano, tem uma homenagem às pessoas que se destacam em lutas em defesa dos direitos humanos. Entendi. São premiados Santo Dias, é o nome da homenagem. Salva as proporções, evidentemente, mas só para que nós possamos entender, é como se fosse um Nobel. Alguém teve um destaque em determinado assunto, por isso ele é evidenciado e premiado. Isso. Então, este prêmio é para quem teve um destaque na área da música caipira, pode ser pessoas, grupos de pessoas, ou pode ser entidades. Mas me diz uma coisa, a música caipira, ela tem algumas vertentes. Tem a música caipira de raiz, tem a música caipira da sofrência, eles se enquadram todas num grupo só. Por exemplo, tem grupos musicais que tratam mais de relacionamentos, de minha esposa me deixou, por isso estou bebendo, e tem aquelas outras que falam, estou indo para o curral dar comida para o meu porquinho. Você percebe essa diferença? E, inclusive, a batida da viola, elas são diferentes. Existem algumas que vêm
de cópias de músicas um pouco americanizadas. Sim. Que um pouco que foram mudando. Sim. Teve cantores que começaram de um jeito e depois mudaram para música sertaneja. Christian Ralph é um deles, ele cantava em inglês. Aí criaram uns grupos que é universitário, Uhum. que é uma forma de preconceito com os caipiras, com a música raiz. Uhum. Criar uma coisa nova, mas utilizando o mesmo ritmo ou da música sertaneja, da música caipira, mas para que a população ache essa aqui ela é mais moderna, é melhor do que as outras. Sim. Agora, a raiz, a verdadeira da coisa é a música raiz. Sim. É a música caipira. Que vem lá dos tempos do Nick Tinoco, Alvarenga e Ranchinho, lá da viola bem cantada mesmo. E esse projeto, deputado, Inesita Barroso, esta lei, esta premiação, ela já tem uma data para acontecer? O evento ele já está formatado? Nas proximidades do nascimento de Inesita Barroso, 4 de março. 4 de março. A data de nascimento de Inesita Barroso. Então, o primeiro prêmio deverá acontecer em 2017. No próximo ano, 2017. Inesita morreu, olha as coisas como são interessantes, né? Ela morreu no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Poxa vida. Ela morreu. E nasceu 4 de março. 4 de março. Então, essa homenagem é nas proximidades dessa data, para que a gente possa continuar valorizando e não permitir que seja esquecido. Perfeito. Porque a TV Cultura teve alguns problemas e passou a se repetir os programas da Inesita Barroso. E ela também tinha um parceiro, Rolando Boldrin, que tem ainda o programa em atividade, que ainda acontece na TV Cultura, ou estou enganado? Tem também essa... Ele está sentado como se fosse num armazém e trazendo... Existe, mas é assim, a Inesita Barroso, ela já vem de um programa anterior, uma coisa aí. É bem antigo, né? 35 anos. 35, é uma vida. Um programa Minha Casa... Viola Minha Viola. Viola Minha Viola. 35 anos. Então, é uma caminhada de anos. Isso não pode ser esquecido. Nós temos que valorizar isso. Ela foi atriz, foi bibliotecária, foi professora. Nossa, é um currículo de muito folclore, cantora, programa de rádio, programa de televisão. Então, um conjunto de qualidades e música, a música raiz. E deu oportunidade para muitas pessoas que estavam surgindo, nascendo, e ela dava oportunidade para que ali pudesse se apresentar. Então, isso precisa ser continuado. Com certeza. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença, esse esclarecimento que trouxe a mim e ao público, agradecer a sua iniciativa em preservar viva a nossa memória, as nossas origens e colocar a nossa casa sempre à sua disposição para que você possa vir aqui e ter a oportunidade, nos dar a oportunidade de saber o que está acontecendo no nível municipal, estadual, enfim. Muito obrigado. Eu que agradeço muito e agradeço os telespectadores também que puderam acompanhar e que ajudem a valorizar o que é nosso. A música sertaneja, a música caipira, na cidade, na nossa região aqui, é muita gente que veio do campo. Sim. E que ainda gostam e às vezes não tem espaço. E precisam serem preservados esses espaços e valorizados. Essa é um pouco o nosso objetivo, a nossa intenção. Muito obrigado. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo.